Eu queria convidar a igreja a abrirmos a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25, versículo 1. Vamos ler do 1 até o 9. Nós temos vivido momentos difíceis, né? O mundo tem vivido, mas a igreja vive a expectativa de uma festa. Então, você sabe que vai ter uma festa, um motivo maravilhoso, as coisas ruins estão acontecendo, mas você vai participar de uma festa. Então, a gente fica se preparando, guarda dinheiro, compra aqui, vai arrumando por causa dessa festa. Deus tem preparado uma festa para a sua igreja. Mateus 25, versículo 1, nos fala assim. Eu vou ler aqui, não quero desfazer do pastor Felipe. Fala assim a palavra de Deus. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que a vendem e comprai-o. Amém? Glórias a Deus. Eu não vou nem orar, depois da oração da irmã, Deus certamente já está nos abençoando ricamente. Irmãos, a palavra do Senhor nos mostra, nesses momentos aqui, que Jesus estava alertando a sua igreja a vigiar. Vigiar em que sentido? Ter consciência, ter atitude, porque as coisas estão acontecendo, mas nós temos uma promessa, e essa promessa não pode se esfriar no nosso coração, se apagar. Então a palavra nos fala que nesse momento aqui de Mateus, que era um publicano, uma pessoa que não era querida, mas Jesus chamou, transformou a vida daquele homem, e ele escreve para os judeus. Então a questão da cultura local era muito levado em conta na hora de Mateus escrever essa parábola então das 10 virgens, porque naquela época era comum o noivo, a noiva, eles terem as damas de honra, até hoje em dia nós temos isso também, né? Então as 10 virgens eram as damas de honra, e era um privilégio, como é hoje, né? Você tem a sua filha ali, seu filho, são escolhidos para serem a dama de honra, né? Não sei qual o masculino, pajem, parece nome indígena, hein? Então, mas as damas de honra, isso chama atenção, né? Aquelas meninas ali, então o pai fica feliz, a minha filha foi convidada, e normalmente o casal chama quem é chegado. A Letícia não foi chamada para o casamento do Wagner, Bernardo, mas tudo bem, cadê o Wagner? Brincadeira. Mas é uma alegria. Então, Deus, né, Deus Filho, usa essa questão das 10 virgens, né, a cultura do povo ali, para falar sobre a vigilância. E eu achei interessante, são 6 parábolas, ele fala assim: então, a primeira palavra dele já me chamou a atenção. Então, esse então é algo assim que te dá didaticamente, te dá uma reforçada, né? É comum a gente ver na televisão, alguém vai ser entrevistado, aí a primeira coisa que a pessoa fala antes de responder: então o quê, né? Então, esse então é para meio que dar uma reforçada. E Jesus, ele fala, né? Jesus não, Mateus, né? Ele escreve aqui: então
Então a pessoa já fica, então o quê? Vamos ver o que é isso, né? O reino dos céus é semelhante. Então Jesus começa a fazer uma linguagem figurada aqui. Ele fala dessas 10 virgens que era da cultura. E eu lembrei também que esse número 10 é um número que é muito ligado à questão da lei, né? Da tradição. Você pega ali os 10 mandamentos. Então uma coisa assim muito voltada para a razão, para a consciência. Mas Jesus ele divide em 2 grupos, 5 grupos. E aí esses 5 grupos, tem o grupo das prudentes e o grupo das nécias. E aí eu até achei interessante também esse número 5, eu pediria até o Felipe, o pastor Felipe, se pudesse colocar ali em Efésios 4:11. Efésios 4:11 nos fala sobre os ministérios da igreja, né? Na minha Bíblia está aqui assim, até achar na minha, essa hora é igual quando você quer procurar alguma coisa, não acha, né? Fala sobre os ministérios da igreja. Então tem ministério apostólico, profético, evangelístico, do pastor, doutor. Então tem aqueles 5 ministérios, olha lá. E ele mesmo deu uns para apóstolo, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. 5, né? E o título geral desse capítulo 4 parece que fala alguma coisa nesse sentido, dos ministérios da Santa Igreja, uma igreja separada. Então, hoje nós temos aqui apóstolos, profetas, evangelistas, né? Ou seja, são os serviços da igreja. De alguma forma nós estamos evangelizando, estamos como apóstolos, estamos como doutores, pastores, de alguma forma. E depois também, pastor Felipe, 1 Coríntios 12:28, por gentileza. 1 Coríntios 12:28 também nos fala dos dons espirituais. Então a irmã orou aqui, o Senhor nos dá poder sobre a tua igreja. Nós precisamos desse poder do Espírito Santo. Então, são dons que são usados aonde? Na igreja, é para a igreja. Eu não vou sair aí curando, Senhor cura e tal. Isso é para a igreja ser edificada, o nome de Deus ser glorificado e a igreja crescer, né? 1 Coríntios 12:28. 1 Coríntios 12:28. Está ali. E uns, pois Deus na igreja, primeiramente apóstolo, em segundo lugar profeta, em terceiro lugar doutores, depois curar milagres, depois dons de curar. Mas na minha Bíblia, por isso que eu guardei da minha, os 5 são separados por ponto e vírgula. Ali está tudo vírgula, aí misturou tudo. Mas os 5 são por ponto e vírgula, então dando a entender que ele enfatiza 5, né? Então o importante é isso, ou seja, ser poder de Deus, né, dos dons espirituais para que a igreja usufrua desse poder. Então, da irmã, o irmão ali, todos somos corpo de Cristo. Então Jesus divide, eu achei interessante esses 5, porque já fala de uma igreja que está sendo preparada. Mas o que acontece? Nesse grupo, que a gente define como igreja, né, tem as prudentes, tem as nécias. As nécias não tomaram, todas as duas pegaram as suas lâmpadas, mas as nécias não levaram azeite nas vasilhas. Irmãos, a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. O mundo jaz nas trevas, então nós precisamos de quê? De uma lâmpada para nós caminharmos, senão a gente vai tropeçar, vai pegar o caminho errado. Estamos falando hoje nos varões de trilha, né? Então a gente vai tropeçar. Então a gente precisa da lâmpada, que era luz, né? Lâmpada, a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Mas a lâmpada precisa de quê? Para ela funcionar, do azeite. Então a palavra de Deus, nós temos que ter o poder de Deus, a unção de Deus, para entendermos o que Deus, né, o autor da Bíblia, ele só usou os homens lá, inspirou alguns homens, uns 40, né, durante um bom tempo aí. Ele
Ele escreveu, mas Deus é o autor, então agora o Espírito Santo está revelando. Então, esse é um privilégio nosso, o Espírito Santo está nos revelando, está mostrando. Nós precisamos do Espírito Santo, nós precisamos do poder de Deus, e nós vamos ver a importância do poder de Deus sobre a nossa vida. O que aconteceu no versículo 5, né? E tardando o noivo, né? Olha só, e tardando o noivo, no caso aqui o noivo tardou mesmo, mas Jesus, ele não tarda. Jesus é o grande noivo, é o grande motivo da festa. Jesus é o motivo da nossa alegria. Jesus é o motivo das nossas esperanças. Então Jesus fala assim, olha, não vos deixarei órfãos, né? Olha, eu vou para o Pai, não se turbe o vosso coração, mas eu vou preparar mansões celestiais, eu vou voltar para buscar vocês. Então Jesus é a nossa esperança, é a nossa alegria. E aí, mas Jesus tem o tempo dele, ou seja, a gente acha que está atrasando, né? Está tardando. A gente vê aqui nas Escrituras, parece que na época ali da igreja primitiva, muita gente saiu gastando tudo. Não, Jesus está voltando, saiu gastando tudo. Ou não queria trabalhar. Aí Paulo falou, não é isso não, quem não trabalha não come, vamos trabalhar, não vamos ficar ansiosos não, ociosos, vamos produzir, vamos fazer, vamos, que mente vazia, né? Então, do teu suor tirar o teu sustento, vamos trabalhar. E as pessoas não entenderam. Então, poxa, Jesus está atrasando. Não, Jesus é misericordioso. Lá na abertura do 5º selo, aparece aquelas almas, né, de branco. Senhor, até quando não vai vingar, né, o nosso sangue? Aí o Senhor fala, olha, até que seja completado o número de conservos. Então, Deus ainda, a palavra de Deus ainda está sendo levada. A igreja está levando a palavra de Deus, os missionários, às vezes é uma igreja que está em determinado lugar, mas às vezes é uma vida que está levando. Então, ele não está atrasando, né? Ele está dentro do tempo dele, né? Então, mas para nós parece que está atrasando. Então, se nós não estivermos sempre orando, Senhor, conforme Davi falou ali, né, no Salmo 52, 51, 12, renova em mim a alegria, né? Restitui-me a alegria da salvação. Então essa alegria da salvação tem que estar sempre sendo restituída, renovada, fortalecida. E por quê? Porque às vezes parece que as coisas estão demorando a acontecer, passa ano, sai ano, a gente sabe que ao longo da história, não, agora Jesus vai vir, não, agora é agora. Recentemente nós estamos vendo as pandemias, as pestes, terremoto, a multiplicação da ciência, a figueira reverdecendo, o amor esfriando. A gente fica assim, é meia-noite, está perto, né? Então, mas parece que está demorando. Aí o que aconteceu com elas todas? Eu achei interessante. Todas, não foram só as nécias, não, né? Nécia é aquele que não tem entendimento ou que tem dificuldade de compreender, né, em assimilar, e não tem discernimento, discerne errado, mas inclusive as prudentes foram tomadas, a palavra nos fala aqui, tomadas de sono. Irmãos, a igreja está suscetível a ser tomada de sono, a cansar, a esfriar, a ficar assim, não sei, por quê? Porque todo dia nós somos bombardeados, todo dia. Amém? Todo dia nós somos bombardeados, nós somos ali. Eu lembro que às vezes eu chegava em casa de carro, agora eu estou morando mais perto da igreja, então a gente chegava assim do trabalho da igreja, estacionava o carro, mais um dia, né? Vamos deitar agora, descansar, e no dia seguinte se levantava assim, tem misericórdia, tanta coisa para resolver hoje. Então nós estamos ali, aí os dias vão se delongando, e a gente vai cansando, passa por lutas, por provas, e aí fala o quê? Todas foram tomadas de sono. Então o sono aqui nos fala de, a pessoa cansa, você está vendo ali um filme, o filme está interessante, daqui a pouco você começa a dormir, então está demorando a acabar o filme, né? Porque é limitação nossa. Paulo estava pregando
lá no terceiro andar, e tinha uma janela aberta, ficou um jovem sentado na janela e Paulo pregando. Aí o jovem dormiu e caiu do terceiro andar, né? Graças a Deus, deu tudo certo. Então, e tardando o noivo, foram todas tomadas de sono. E o que aconteceu? Adormeceram. Então, o dormir é um momento complicado. No meio militar, na guerra, tem um ditado que fala assim: parou, sentou, deitou, dormiu. Aí vira uma presa fácil. Na selva, a gente vê ali os animais, eles procuram ficar sempre atento. Por quê? Porque a situação exige. Então, dormiram tudo, adormeceram. Irmãos, a igreja, ela pode até adormecer, assim, está cansada, né? O soldado na frente de batalha, ele se cansa. Tem até revezamento, tem escala, mas ele fica cansado. Mas o seu coração está ali, igual Davi falou: Senhor, a alegria da salvação. Isso é importante na nossa vida. E nós estamos atentos. O Espírito do Senhor, a palavra fala assim: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então nós estamos atentos com todas as dificuldades. Olha, eu estou quase dormindo, olha, eu estou cansado, estou desanimado, estou quase parando, mas o ouvido está atento. Jesus fala assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, então, a primeira coisa é ouvir. Então, nós temos que estar atentos. E elas estavam, porque o que aconteceu? À meia-noite fala de um momento crucial, né? É o máximo da dificuldade, porque a noite começa em torno das 6 e acaba às 6 da manhã. Então, meia-noite é o meio, né? Igual meio-dia. Então, é o máximo, é na hora que tem que ser. Aí, a igreja, ela está atenta, ela está ligada, que as 10 estavam ligadas, disseram assim: ouve-se um grito. Irmãos, o grito que nós temos ouvido, não é porque alguém... Não é porque alguém esteja berrando, não é um grito físico, mas é Deus falando o nosso coração. De várias maneiras, Deus tem falado no nosso coração. É um Deus multiforme. Então, se eu for contar aqui as minhas experiências, que Deus já falou comigo através da minha filha, quando era pequenininha, eu fiquei assim, surpreendido. E Deus, cada um contar a forma como Deus falou conosco aqui. Então, Deus tem falado conosco. A leitura da Bíblia, Deus fala intensamente ao nosso coração. É o grito, né? Qual foi esse grito? Eis o noivo. Esse grito não pode faltar no nosso coração. Estamos com sono, estamos cansados, estamos até adormecidos, mas Deus tem falado ao nosso coração, mesmo com todas as nossas dificuldades, porque o sono, o dormir, tira, né, a tua capacidade de ouvir, mas Deus tem gritado: olha, eis o noivo, eis Jesus. Não dorme muito tempo, não, profundamente não. Eis o noivo, vigia, né? É uma atitude, uma consciência, busca um entendimento. Eis o noivo, sair ao seu encontro. Então, o segundo conselho: sair ao seu encontro. Irmãos, nós precisamos estar sempre indo ao encontro de Jesus, porque esse noivo aqui representava a festa, porque nós buscamos, almejamos esta festa. E aí o que acontece? A palavra nos fala que, versículo 7, elas se levantam, todas, né? As nécias, elas estão dentro do contexto, elas se levantam todas e preparam as suas lâmpadas. Então, a lâmpada aqui é o seu coração, preparam o seu coração, preparam sua vida, que é a luz da palavra de Deus, né? E só que as nécias disseram aos prudentes: olha, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Irmãos, eu fico pensando naquelas jovens, elas tiveram até muita fé, mas elas tiveram muita fé nelas mesmas, porque elas disseram: não, o que tem aqui está suficiente, eu sei que vai acontecer agora, vai ser assim. Ou seja, elas, na razão, elas montaram
a sua logística. Não, basta isso aqui, vai ser assim, tal, está tudo bem. Mas as prudentes disseram, não, eu vou levar o óleo, o azeite, eu preciso de uma reserva, eu conheço as minhas limitações, eu preciso de reserva, eu preciso do óleo, o azeite fala do Espírito Santo, nós precisamos do Espírito Santo, nós precisamos ter essa reserva ao nosso lado. Por quê? Porque quando der errado, ainda assim tem a reserva. Senhor, né, o pastor já pegou do paraquedas reserva, né? Então tem que ter a reserva, nós temos que ter todos os recursos, nós não podemos perder essa festa. O mundo quer que nós venhamos a perder essa festa. Eu tenho várias dificuldades, né? Uma delas é eu quero saber o que está acontecendo no mundo, né? Então eu sempre vou ali, dou uma ligadinha na televisão, mas eu tiro até o som, dependendo da emissora, eu vejo aquelas tarjas assim, já fico desesperado, desligo. Então, são lutas, e o mundo fica procurando apagar aquilo que Deus tem colocado de bom nos nossos corações. E aí elas falam assim, olha, as nossas lâmpadas estão se apagando, uma metade pede para a outra metade, mas o que responde a metade prudente? Não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide, portanto, aos que o vendem e comprai-o. Então elas disseram assim, olha, a gente não vai dar o teu, que tem, né, o meu azeite, mesmo porque, irmãos, esse azeite que nós estamos falando aqui, esse óleo, poder de Deus sobre as nossas vidas, não é a igreja que dá, você não vai encontrar isso pedindo à igreja. É Deus, é dom gratuito de Deus, é a graça de Deus, é um favor imerecido. Então é a Deus que nós temos que pedir para que seja transborde em nossos corações, né? Parece que aquelas prudentes foram assim meio, não foram amigas, mas se elas dessem aí, as 10 não iam entrar, porque elas eram prudentes. Então, não, vai comprar. Aí eu lembrei de Isaías 55, se o pastor Felipe puder colocar, Isaías 55, 1, fala assim, 55, 1, deixa eu ver se está aqui a mão, está a mão esse aqui. A todos vós, os que tendes sede, vinde às águas. E a vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Isaías falava o seguinte, olha, vinde mesmo sem dinheiro e comprai. Mas como é que você pode ir no lugar e comprar sem dinheiro? E algo que é de alto preço. A salvação é algo muito caro. Por quê? Porque foi comprada, foi pago com preço de sangue de Jesus na cruz. Então é alto preço, nós não temos como pagar esse preço. Então o que o profeta fala? Sem dinheiro, vinde comprar sem dinheiro, porque já está pago. Irmãos, o que Jesus fez por nós, nenhum homem conseguiria fazer. Precisou Deus enviar o seu Filho. É pior do que você mesmo ir, você colocar o teu filho na prova. Então, já está pago. O pecado do homem está pago no sangue de Jesus. Então, vinde comprar sem dinheiro, porque Deus está dando gratuitamente. Mais adiante até fala assim, buscai a Deus enquanto se pode achá-lo, invocai a Deus enquanto está perto. Então, esse é o momento de nós termos esse vinho e esse leite, né? O alimento. O vinho fala da alegria da salvação e o leite fala do alimento. Alimento que básico. Você pega um bezerrinho pequenininho, ele se alimenta só de leite, fica aquele, né, novilho forte, né? Então o leite é um alimento básico e o nosso alimento básico é Jesus. Então eu queria ressaltar muito essa figura do Espírito Santo. Por isso que quando a irmã orou aqui, ela falou muito do poder de Deus, o poder. Nós precisamos do poder de Deus para que as nossas lâmpadas continuem acesas,
para que o nosso entendimento, a nossa consciência, a alegria da salvação continue acesa. Paulo fala ali em 1 Tessalonicenses 5,19 assim: não apagueis o Espírito, não apagueis o Espírito. Em outra passagem, né, já falamos aqui, restituir a alegria da salvação, não apagueis o Espírito, buscai o Senhor. E ainda falando sobre o Espírito Santo, essa semana nós estivemos com os batizando, falando sobre a Trindade. A gente ouve muito falar de Deus Pai, Deus Filho, mas tem um Deus Espírito Santo. E Paulo chega ali em Éfeso, e ele pergunta ali, Éfeso 19:2, né? Se Paulo puder até colocar 19:2, Efésios 19, perdão, Atos, é porque foi em Éfeso. Já estou cansado, hein? Eu não posso dormir. Atos 19:2, né? Paulo pergunta: vocês já são batizados com o Espírito Santo? Aí eles falam assim: olha, nós nem mesmo ouvimos falar que existe Espírito Santo. E Paulo orou e eles foram cheios do Espírito Santo, né? Disse-lhes: recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo, mas há um Espírito Santo, né? Jesus fala assim: olha, não saí de Jerusalém, era uma determinação do nosso general, não sair de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então ele enviou o que? O Consolador, né? A terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. E aí Paulo, cheio desse poder do Espírito Santo, ele vai lá na cidade de Efésios e ele pergunta: vocês já foram batizados com o Espírito Santo? Aí eles falam: olha, nós nem ouvimos falar. Então nós precisamos desse Espírito Santo atuando na nossa vida. E eu ainda tinha separado mais uma coisinha, mas eu anotei tanta coisa. Outra passagem importante aqui, em 1 Coríntios, último detalhe, Felipe, para dizer que eu não esqueci de nada. 1 Coríntios 12, versículo 3. 1 Coríntios 12, versículo 3. Fala assim, no início: todo aquele que não crê em Jesus, né, que seja anátema, né? Portanto, vós quero fazer compreender, né? Olha a palavra compreender, né? Ter consciência, não, sermos prudentes, que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, né? Disseram: Jesus estava fazendo milagre, é de Beelzebu. Aí Jesus falou assim: olha, quem pecar contra o Espírito Santo não tem salvação não. E o que ele quis falar? O Espírito Santo, ele está ensinando a igreja que só Jesus salva, né? Mais adiante, ninguém diz Senhor se não for pelo Espírito. Então, se você nega Jesus, você está negando o falar do Espírito Santo ao teu coração. Então, a pessoa é digna de morte. Por quê? Porque não creu naquele que Deus enviou, né? E ali em Efésios, agora realmente para acabar, 2:8 nos fala assim: porque a salvação, né, a graça é um dom gratuito de Deus, mediante a fé, e a fé em Jesus Cristo. Então tudo isso é através do Espírito Santo. Então é o Espírito Santo que convence a igreja, que ensina a igreja, que consola a igreja. Temos orado para consolar nossos irmãos lá em Petrópolis, nosso coração também. Então é o Espírito Santo que prepara uma igreja, e nós precisamos desse azeite. Ele não pode faltar, porque quando nós ouvirmos: olha, eis o noivo, sair ao seu encontro, nossos corações estejam cheios do Espírito Santo, e sabemos que ninguém diz Senhor, Senhor, se não for pelo Espírito. Então, irmãos, que busquemos esse Espírito Santo na nossa vida, é a terceira pessoa da Trindade. E Jesus falou assim: olha, o Pai vai enviar, né, é promessa dele, e vocês não saem de Jerusalém. Depois que receber o Espírito Santo, tudo bem, prega em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra, que aí nós vamos estar cheios do Espírito Santo. Então, que Deus abençoe esta igreja, que sejamos cheios do Espírito Santo, apesar de todas as nossas limitações.
mas a nossa vasilha está cheia do poder de Deus. Amém?